Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pode Crer, o podcast da Igreja dos Vales. Foi muito especial o nosso primeiro episódio, corre lá, assiste. Você que não assistiu, quero deixar bem claro antes de apresentar eles aqui, que dessa vez eu passei gel no cabelo, que eu fui cobrado bonito, da última vez, eu arrumei. Escovão e tal. E estamos aqui de novo com ele, o pastor Osés, vulgo Loki da Disney, que ele gosta da série, mas está aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez. E com ela, dessa vez ele veio melhor acompanhado do que na semana passada, a nossa pastora Paula. Sejam muito bem-vindos ao Pode Crer, que honra. Obrigada. A honra é Feliz nossa pelo aí. convite. Hoje eu não vou estar citando nenhuma série, até porque isso gerou em mim, né, uma mágoa. Então, vou falar só das coisas reais. Ou tem que saber também, né? Sabe? O nome Pior da foi série eu que querer veio. achar o nome da série, as pessoas já não entenderam mais nada. Ragnarok. Até hoje estão tentando entender. Mas, gente, é bom demais ter vocês aqui. Esse segundo episódio ser agora sobre vocês, com vocês. E a gente vai ter uns minutinhos aqui para conversar um pouco. E hoje a gente quer conhecer, de repente, um lado que muitas pessoas não conhecem dos nossos pastores, uma parte da história que... Vocês viram a canequinha? Cara, eu tava tomando aqui. Eu quero saber se não dá pra levar. É que o Essa- convidado leva, né? Ah, legal. claro. O convidado leva? A gente busca depois, mas pode Ah, levar. pra hoje pode. Mas, gente, vamos lá. Quantos anos de casamento já? Fala, mano. Não, sabe por que ela falou fala amor? Porque esses dias eu falei que era 21, ela falou o quê? Qual é? Perdeu. É. E daí foi, que me deu um negócio que eu tava vendo, não sei o que lá, Apocalipse 21, uma coisa assim. E eu falei 21, mas eu sim. sei que é 19. Errou de novo. A gente vai fazer 20 agora. No... Bom, Nicolas, nós casamos dia 14 de outubro de 2000, então vamos fazer 21 anos agora de casamento. Nem 21 19, anos, é nem isso que eu falei. 21. 21 anos. Eu tava falando 21. Tava quase certo, então. Ah, e o Faltava sofá só uns lá na meses. sala tá meio durinho aquele, Ai, né? entendi. Então tá. 21 Deu anos, sofá nós vamos hoje, fazer né? 21 anos Começou já com o sofá. Começamos bem. O tema do nosso podcast Mas é hoje, a gente, água é aqui. como ter um casamento É saudável. Uma super vez teria saudável. como colocar água o aqui. que é saudável no casamento é a diversidade, acabou. né? E Isso. de vez em quando dorme na sala. Isso é As o melhor pessoas de não tudo. entendem que errar a Quem data do convidou ela? casamento faz bem, né? Faz bem. Faz ótimo. 21, então. Vamos fazer 21 em anos de outubro. 21 anos agora em outubro. Que dia de outubro? Dia 25. Que dia de outubro? Dia 14? 14 de outubro. Não foi 14? Foi 14. 14 de outubro. 25 é aniversário do Tavinho. 14 de outubro. Tô só fazendo uma ligação O das... Tavinho é em janeiro, né? Daí? das- Gente, encerramos o podcast Obrigada, por aqui. gente. Valeu. Esse foi o melhor de Entendi, todos. isso aqui é pra gerar briga no casamento, é acabar tudo. Meu Deus. E a maninha? A maninha vai bem, tá no Nordeste. Fazendo missão. Tá com a idade que Deus permitiu ela estar. 9 de maio. Olha aí. E a idade e a data de aniversário da Paula? Da Paula. Essa eu não posso esquecer, né? Que é o primeiro dia do janeiro, propositalmente, porque ela ama o verão. Então, ela nasceu no dia que começa o mês mais show do ano para ela. Isso aí. que Deu certo, agora foi. Voltando então, pessoal. Voltando ao tema, que era relacionamentos saudáveis. Isso. Mas assim, 21 anos de casado, como que foi? Como que vocês se conheceram? Como que o casamento surgiu na vida de vocês? Vamos lá, contem Fala um aí. pouquinho pra gente. A gente se conheceu numa festa de 15 anos de uma amiga. E eu vi ele primeiro que ele me viu. E aí eu sempre não brinco, mas para mim é um fato que eu acredito em amor à primeira vista. E ele disse que isso não existe. Mas no meu caso existiu, então eu, né, tenho que segurar a minha tese. Eu vi ele pela primeira vez, só que eu tinha 13, né? Daí, Nossa! daí não deu certo. Porque Então, daí, assim, era uma festa de uma amiga dela que era filha de pastor. Uhum. Do pastor da igreja ali, né? E aí eu vi ela também, assim, achei
muito bonitinho, mas nem se pensava Muito bonitinho, é ótimo, em né? namorar, porque... Tá dando tudo errado, que era pra ser um negócio de família, de Porque- casamento. Ele me achou bonitinho. Porque a gente era muito novo. É. Então, foi aí que a gente se conheceu. Quantos anos vocês têm de E diferença? ela já engatou em mim Só desde pra- aquele 2 anos. dia. Ela se 2 apaixonou anos de por mim diferença. desde aquele dia. Ai, amor. Aquele dia ela é apaixonada até o dia de hoje. E Ah, tu é tava verdade. focado, né? Eu tava na obra. Só que, claro, eu tinha 13 anos, ele tinha 15, a gente muito novos, né? Meus pais não permitiam, os dele Rolou. também, enfim. E a gente foi se reencontrar mais para frente. Anos depois nós nos reencontramos. Aí sim a gente ainda namoramos Não, mas tem que contar o seminário. Porque daí eu tava no seminário e mas fui... tinha outra lá. Não, cara, tô falando de ti. Águas passadas não move moinho. Eu estava no seminário teológico quando eu já tinha foi assim, 16 anos por aí e tinha formatura. Ela foi na minha formatura. Porque estava formando eu, meu irmão, um primo meu, e aí era a entrega do canudo lá, e ela foi, ficou sentada na plateia, e aí eu olhei ali, né? E ela, na hora, ela levantou e foi pro banheiro. Só que ela levantou e deu uma rabanada. Ela tinha o cabelo mais comprido. Ela deu uma rabanada, assim, tipo uma fisgada no cabelo, que assim, me dando um sinal. Aquele sinal, né? Me nota. Tipo, e fez aqui, deu uma rabanada. Eu entendi que era um código e fui ver, será? Não estou errado, não estou errado. Quando eu saí da sala da formatura, que era numa capela, assim, ela estava lá no corredor e falou assim, oi. Ali eu gamei nela. Com oi? Não, do teu jeito. Ali eu gamei nela. Não, foi com o cabelo. tu Foi entendeu? todo um... Oi, foi só o Entendi. complemento. Ali eu gamei nela. Depois a gente se encontrou num evento no Aldeião, em Gravataí. Foram vários micro-encontros, assim, né? Mas nada, não rolava nada. E nunca mantiveram um contato entre um Não, porque a gente nasceu em 70 e poucos, as né? O cartas contato não- era bem... Não tinha celular, não tinha nada, né? Ligava pra minha mãe, às vezes ela ligava. Daí minha mãe atendia. Um dia eu liguei, a minha sogra atendeu, e eu falei, alô, e telefone convencional, as pessoas, a gurizada nem sabe o que é isso. Daí a minha sogra assim, alô, e eu, oi, eu queria falar com o Oséias, querendo morrer, né? E ela assim, quem quer falar com ele? É uma amiga. E ela, tá bom, só um pouquinho. Oséias, a Paula quer falar contigo. Já sabia, já. Eu sabia que era eu. Que legal. Então foi assim, mas depois aí rolou mais pra frente lá. Depois que eu voltei de fato do exército lá pelos meus 19 anos, é que a gente firmou o passo de namorada e foi enrolar e tal. Até um dia o meu sogro me impressionou. Eu fui largar lá na frente de casa, eu tinha um Chevette Tubarão, 70 e pouco, bordô. Eu fui largar lá na frente de casa, assim, acho depois de um culto, ou sei lá. E quando ela saiu, o meu sogro estava me esperando, era emboscada, eu não sabia. Ah, sim. Ela saiu, ele agarrou a porta, eu acho que eles tinham até combinado. Ele pegou a Porchevette, ela foi fechar, ele agarrou, sentou e falou assim, e aí, tá tudo bem? Tá? E tu quer casar com a minha filha? Eu falei, quero. E por que não casa? Eu falei, porque eu não tenho casa. Ela disse, não, mas tá resolvido. Eu já conversamos aqui, o fundo da casa, tem uma casinha nos fundos, é a casa de vocês, daí eu não tinha mais desculpa. Na verdade, não era uma desculpa, eu queria casar, a gente queria casar, fazer mas tudo direitinho. foi uma solução que deu e pum, a gente casou e tá aí, vai fazer 21 anos. Olha como ele sabe. Mas isso é um dos grandes desafios de quem, de repente, alguém está nos escutando ou nos assistindo agora e a pessoa tem vontade de casar, mas a gente sabe que quando a gente quer casar, quer que tudo seja do melhor jeito, da melhor maneira, mas tudo tem um começo também, tudo né? Tem. Por exemplo, eu tô aqui, tá nos filmando aqui um menino, você olha para ele, você pensa que ele tem 16, nada. Ele é casado, tá? Ele trabalha, a garota dele trabalha, ele é voluntário aqui, tá filmando o podcast aqui, ele é voluntário. E eles se casaram, tem a casinha, eles pagam aluguel, mas vão construir a casa deles, vão financiar, estão fazendo, porque enquanto o casamento, o matrimônio não for colocado no pedestal que ele deve ser colocado, a sociedade se desfaz. O grande problema da sociedade corrompida é o casamento.
não colocar o casamento no pedestal que ele deve ser colocado. Sim. A solução para o homem e para a mulher é casar. Deus viu A que ve- o homem estava só e viu que não era bom. A verdade é que Deus abençoa o casamento, abençoa a decisão do casamento. Deus abençoa a família, Deus é a favor da família, do casamento. Então, firmou esse compromisso, esse pacto diante de Deus, a bênção é consequência, ela vem. E aí Deus Eu abençoa gosto de de uma coisa que verdade. o Cote diz, que ele diz que o casamento não O é que eu para... falei, tu não achou legal. Não, Eu falei aqui bem legal, o cote. Tá eu estou louco. completando. 1-0. Eu estou completando. Uma coisa que eu gosto que o Cote diz, que ele diz que o casamento não é para tornar o outro feliz, ou não é para me fazer feliz. O casamento é para me santificar. Uau, legal. Aí ele usa Martim Foi Lutero, melhor que eu mesmo. que Foi. ele diz, eu aprendi em 1 ano de casado muito mais do que toda a minha vida em mosteiro. Legal, né? Legal. Casamento, fidelidade, poder se colocar no lugar do outro, poder ter essa dimensão, isso é muito importante. Trabalhar o egoísmo também no casamento é muito legal, né? Por isso eu quero deixar bem claro que a próxima vez que vocês vierem, eu não vou trazer a Andressa, tá? Porque as duas ficar conversando. Ah, não, bacana. tem que olha estar só. ela junto no Te amo, próximo. amor, mas... É fogo cruzado. Ah, eu queria que ela estivesse aqui. Mas que legal, contem pra gente, assim, foi muito desafiador iniciar o casamento? Assim, eram namorados, enfim, noivaram, mas o casamento foi um desafio? Não estou falando só de bens, mas a gente sabe que existe esse nível de profundidade no relacionamento quando deixa de ser namorado, noivo, para um casamento. Como que foi isso para vocês? Tá falando de adequação? De tudo, de se entender agora como um marido e se entender agora como uma esposa. Não, leva tempo, porque ninguém é ensinado pelos pais a ser um casado. Os homens são ensinados ou criados pela mãe, principalmente, para ser filho, não para ser esposo. Então, ninguém é ensinado a ser esposo. Eu nunca esqueço que, assim, véspera do meu casamento, a minha mãe me deu um chambre. Tipo assim, não teve uma conversa com meu pai, aquela coisa de índio, porque às vezes vê nos filmes, né? Senta aqui, eu vou te contar. Sim. Não teve nada disso aí. Minha mãe me deu um chambre. Tipo aquilo, um roupão, né? Tipo, isso aqui representa agora teu novo status. Tu vai casar, agora você vai ser um homem. O resto foi, assim, até quando? Desde o momento de dormir na mesma cama, já não tem mais aquela liberdade. Falar nisso, a minha cama, ela tem uns 2,40 de largura e eu ocupo 25 centímetros. Que não A sei. gente se entende. Ai, Andressa. Então isso não foi. Vou ligar para Andressa. O casamento é a escola do caráter. Porque você vem com um monte de coisa da tua formação de caráter ainda, né? Tu tá se formando, sabe, essa nova geração, os jovens de hoje terão até 50 anos, cara. Entende? Eu sou da época eu tô anos 60, 80, 90, né? Já estou nos anos 90, né? E 74, assim, né? Então, a Paula foi me ensinando muita coisa, porque ela vem com de outra família, mas também ela vem com outro temperamento. Tipo, bem freado. Então, isso foi muito bom para mim, porque eu, numa velocidade, no meus jeitos, minhas manias. Eu disse hoje para ela, numa declaração de amor, quero deixar muito registrado, que eu posso esquecer o dia, mas eu sou um cara romântico. Eu disse para ela hoje, numa declaração de amor, eu não saberia viver sem ela. Fala de novo. Fala. Eu não saberia viver. Pô, então tem como botar um fundo? Eu não saberia. Só queria cantar. To never require for tonight. Tu aproveitou e foi, né? Eu não saberia viver sem ela. Então, porque já é isso que a Bíblia fala sobre soldar. Já não são já não são dois, mas sim um. É isso que aconteceu. Então, o casamento no início é aquela assim, difícil, acostumando a coisa, a velocidade, o ritmo. Minha mãe era muito acelerada, sempre foi. A mãe, tu tá almoçando, ela já lavou a louça e colocou cafezinho. Mas tu não terminou de comer, ela já serviu uma banana. Eu vim dessa família, aí peguei ela.
Que a nossa família é totalmente ao contrário. A gente termina de comer, fica na mesa conversando. A louça é depois que tira, sabe? É muito diferente as nossas famílias, assim. Então, cada um, mesmo a gente se conhecendo bastante antes do casamento, quando casa, dá aquele choque. Mas eu vou te dizer, e eu acho que o Oséias concorda, que a gente teve essas questões, assim, mas não dá para dizer que foram crises. A gente... Não. ah, Crise dos 7 anos, a gente não sabe o que é isso aí. não. Não, e agora diminuiu, né? Porque é a crise do primeiro ano. Quando eu casei, fazem 5 anos, era isso. Ó, Nicolas, te prepara que o primeiro ano é terrível. Não, e pelo que eu percebo, tu e a Andressa não tem isso aí também, né? Não teve. Não teve. Isso é uma coisa que acho que a gente tem que desmistificar. Quebrar, exato. Não É existe. isso aí. Pra nós foi maravilhoso, tanto que quando a gente fez um ano de casado, eu olhei pra Andressa e falei assim, tá, e Cadê a Teve as crise? dificuldades, a gente tem que aprender, né? Desde vida financeira, como organizar e tal, mas assim, a gente aprendeu, passou. Isso. Porque tem muito assim do machismo. O cara quando chega no casamento com supremacia masculina, o machismo, ele acha que ele vai se tornar frágil se ele compartilhar, por exemplo, as tarefas domésticas, né? A masculinidade bem resolvida, ele é sensível à necessidade do lar, onde inclui a Mas pessoa isso é coisa que só com homem quem ele pensa, casa. mulher não pensa que homem machismo, esse negócio de louça. Não, mas agora acabou isso, né? É. A gente não pensa que homem, que tem que ser macho, que é aquele que não lava. A gente bem tranquilo para nós. Eu não vejo problema. Ah, não tem problema? Não. Porque o machismo é o esconderijo do covarde. O cara machista. Ou do que não quer lavar louça também, né? Eu lavei a louça ontem, tu não falou isso aí, né, pra eles, né? Ele lavou mesmo. E eu dizendo, não precisa, ele lavou. Mas tu faz relatório, porque o homem quando faz a louça, ele faz relatório, né? Não, eu não fiz, eu só mostrei. A gente chegou em casa, eu falei pra ela, já pensou se tivesse louça na pia? Quando a gente chegou depois da louça, depois que ele tinha Porque sabe qual é lavado. o problema das mulheres? Até falar pros meninos aqui, que o Thiago não é pronto. casado. O problema é que elas vão te cobrar pra tu fazer. E quando tu diz assim, aí tu faz, elas não elogiam. Tu já não sei se já notou isso aí? Sim. Porque eu sei que lá A em gente casa é o faz seguinte, lá em todo casa dia, quando ela quer toda hora. me incomodar, ela diz assim, eu vou chamar o Roseno. Explica agora quem é o O pastor Roseno, né? O pastor Roseno está de aniversário hoje. O pastor Roseno Que foi legal. um pedreiro da igreja há muitos anos, nosso amigo também particular. Então precisava arrumar o chuveiro, chamou o Roseno. Precisava não sei o que, Faz chamou o Roseno. tudo dentro de casa. E aí eu faço as coisas, eu gosto de fazer as coisas lá em casa. Ele Então ela faz diz mesmo. assim, não, eu acho que eu vou chamar o Roseno para arrumar uma coisa. Nossa, aí eu fico numa fera. Mas daí eu faço. E ela agora está melhorando. Está melhorando. Ela podia dizer assim, nossa, tu fez. Uau, que chuveiro bem legal, que arrumado. chuveiro maneiro. Mais nada. Não fala nada. Mas é isso, né, Nicos? Aí vai aprendendo a conviver. Não, houve uma barreira, tá quebrado aqui. A gente vai aprender. Aqui, ó. A gente vai aprendendo a conviver e o casamento é isso. Muito mais a gente descobre que o casamento é amizade. A gente vai aprendendo a conviver, mas a gente tem que, assim, não é fazer força para que dê certo, mas a gente precisa se esforçar de uma certa forma, assim, com racionalidade, né? Entendendo assim, poxa, mas por que ele não fez tal coisa? Ou por que ele fez dessa maneira? Bom, mas eu tenho um temperamento, ele tem outro, então, vou tentar entender. Eu acho que é isso todo dia, toda hora. Né? Como ir trabalhar numa empresa diferente, que já tem lá um time fechado, e tu chegou agora. Eu não gostaria que fosse dessa forma, mas eu vou aos poucos ir mostrando o meu jeito, eles vão mostrando o deles, e vai dar tudo certo. Resumindo, é aquilo que a carroça vai andando e as melancias vão entrando. É tipo isso. Melancia vai entrando para onde? Vai acertando o espaço. Acertando o espaço. Pegando... É 2021, entendeu? Atualizou. Eu dei uma Isso repaginada. Mas tem alguma coisa, assim, uma pergunta que eu sei que a gente muda muito a partir do casamento, mas que, assim, pode dizer, depois que eu casei, o que eu mais mudei foi nessa parte. O que eu mais mudei foi nessa parte. Teve alguma coisa, assim, que vocês sentiram agora, bem pessoal, né? Não no casamento, mas que mudou em vocês a partir do casamento? Não, fala tu. No meu caso, existem temperamentos controlados pelo Espírito Santo.
todos temos 4 temperamentos, um dominante, um que o segue, que é o auxiliar, quase nunca 3 e nunca 4. O meu temperamento é muito sanguíneo e às vezes mistura no colérico junto. E o Espírito Santo, ele te ajuda a controlar temperança, domínio próprio. Enfim. Tem o Espírito Santo e tem a minha esposa. Então, a convivência com ela, isso mudou muito em mim. Essa parte explosiva, nervosa, ela sabe me acalmar, sabe produzir um estado flow, de leveza. Ela é leve, a vida dela é muito leve, ela nunca mudou isso. Eu não tô tão leve assim, eu me pesei agora. Então foi isso, para mim foi isso, bem, não sei para ti, para mim foi isso. Eu acho que eu tive pequenas mudanças, muitas pequenas mudanças, né? Eu tenho eu sempre acho que a vida vai nos mudando, assim. Eu percebo a Paula de 5 anos, de 10, de 15 anos atrás, eu me percebo, não estou dizendo assim, melhorei, não é, mudei mesmo, mudei. Melhorou. A gente vai mudando, até mais gata, quer saber? A gente vai mudando e vai tendo novas perspectivas, novas óticas, assim. E eu percebo essas mudanças em mim, assim, não de uma grande mudança de personalidade, mas de mínimas coisas. Isso eu tenho várias, assim, ficaria aqui horas falando, mas uma grande mudança em mim? Não, teve sim, uma grande mudança na questão assim de quanto tu te descobriu, né? Teu dom para a vida, por exemplo, teu dom de servir, que tu fazia isso na tua infância, lá com a avó, aquela coisa de ir na igreja, no círculo de oração, mas logo tu casou comigo, tu não era obrigado a ser pastora, o chamado pastoral, apostólico era meu, mas tu te enfiou de tal maneira, hoje tu faz as coisas automaticamente, eu vou para um lado, tu vai para outro, isso aconteceu ontem, acontece todos os dias, também na tua vida profissional, de ser mais ousada, mais para cima. Nossa, tu é a mulher brilhante. Eu vou cantar de novo. O grande detalhe disso tudo é que os homens têm que descobrir ser homens de verdade. Porque o cara que troca a cadeirinha de criança pela cadeira do game, quando ele casa com uma mulher absoluta, ele faz xixi nas calças. Ele se treme todo. E ele volta para o útero, ou seja, ele vive ele volta para o útero, ou seja, ele vive encolhido quanto a ser homem de verdade. Aí o desequilíbrio na casa. Nós conversamos, a Paula, todos aqui, com famílias destruídas e normalmente mulheres desesperadas pelo homem reencontrar sua masculinidade. Né? O feminismo é a ausência da masculinidade absoluta. Né? Ou pelo menos a intenção original do feminismo, que depois se prostituiu. Sim. Então eu casei com uma mulher maravilhosa, só aprendo com ela todo dia, eu estou mudando todo dia, estou melhorando todo dia. Ela me ensina a ser mais romântico todo dia. Mesmo que não pareça, mas é. Que legal. A gente abriu uma caixinha de perguntas antes de começar o podcast aqui. Vamos lá. E tem uma pergunta que é legal, a gente tem alguns minutinhos para responder, mas a pergunta é assim, como foi o início do ministério de vocês? Eu sei que, assim, cada um tem o seu, enfim, trabalha bem junto, mas vocês casaram, o pastor já era bem ativo no ministério, como foi conciliar isso também, assim, te integrar nessa atuação do pregador do Rio Grande do Sul, viajante do Brasil e do mundo? Viajadão. Meu Deus. É que, na verdade, assim, quando a gente casou, para mim, eu já estava num contexto de ser... antes eu era uma namorada, noiva de um preletor, que o Oséias já pregava muito. Por aí, assim. Quando a gente casou, eu já estava nesse contexto, assim, eu casei com o marido viajando sempre muito, enfim... E para mim esse contexto assim de estar nos bastidores da igreja, digamos assim, sempre foi o meu contexto. Eu sempre fiz muito isso desde pequena. Estou falando de pequena mesmo, assim, 7, 8 anos, porque a minha avó sempre muito envolvida na igreja, a minha família e eu junto, assim. Então
isso sempre foi o meu contexto de vida, assim, de estar nos bastidores, de fazer de tudo. E eu nunca tive essa coisa assim, mas é a esposa do pastor, deixa o espaço para ele. O meu espaço é ao lado dele. Para mim, isso sempre foi muito tranquilo, muito claro, e sempre foi onde eu quis estar. Né? Eu nunca fiz questão nenhuma de brilhar, eu nunca tive não tenho esse... Mas tu brilha, meu bem. Então, Eu queria que tu fizesse aqui, não cortando, tum start, tum tum tchá tchá, tum tum, faz aí. E eu faço o quê agora? Não, só para tum tchá. Tchum, tchá, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchá, tchum, tchá, tchum, Dom, tchá. dom, Ai, dom, não, dom, amor, dom, não, dom. não. Achei uma gatinha, a gente foi servir Olha o Jesus. podcast super Dom, espiritual, né? dom, 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 dom. Achei uma gatinha, a gente foi servir Jesus. É um podcast. Isso é podcast Adevales, né? Tá ótimo isso aqui. Muito bom. Gente, espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais de vocês. Tenho certeza para quem está nos ouvindo, nos assistindo também, porque casamento a gente sempre ouvi isso muito de vocês por serem nossos pais e pastores, assim, que a gente constrói, é sempre uma adaptação, sempre mudando alguma coisa. Então, isso é a nossa verdade de vida. A gente crê na família, crê no casamento, e entende que isso é um propósito de Deus. Então foi muito bom conversar, saber bem pouquinho, tem muita história ainda, muita música para cantar. Eu ainda tenho que contar a história da vacina, né? Ah, meu Deus. Mas fica para a próxima. Deixar uma palavra aqui que qualquer sociólogo que não seja comunista, socialista, sabe que o que define o sucesso de uma nação é como ela define o casamento. Né? Então, a busca por desconstruir o casamento sadio e tornar qualquer agrupamento um casamento, ele enfraquece qualquer nação, qualquer estado. E um estado forte, ele tem um casamento, ele é de famílias fortes. Uma igreja forte possui famílias fortes, e famílias fortes iniciam com casamentos saudáveis. É isso que eu e a Paula temos vivido no nosso casamento, o que você está vivendo, o que os meninos estão vivendo, e que quem está nos ouvindo aí vai também viver isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você que assistiu. Eu sou Obrigada, o Nicolas, gente. estava aqui com o pastor Oséias, a pastora Paula, e esse foi o nosso segundo episódio do Pode Crer, o nosso podcast Pode da crer. Adevales. Nos assista, escute no Spotify, aonde você estiver, divulgue muito, porque tem muita novidade vindo aí. Tchau, gente! Tchau.